ajudar na questão do tempo, tá bom? Trabalho em rádio, não sabe, não é? 30 segundos é 30 segundos. Boa tarde, gente. Eu sou Júlia, eu sou jornalista e sou repórter da Rádio CBN, também estudo urbanismo, planejamento de gestão de cidade na USP. E esse é o último painel. Eu queria primeiro dizer que estou emocionada com tantas mulheres na plateia, tantas mulheres no evento, tantas mulheres falando. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai falar nesse último painel que se chama Transporte Ativo para Mobilidade Urbana Sustentável. Vamos falar um pouco de uma cidade que vai priorizar a vida à escala humana e não a velocidade das pessoas chegarem mais rápido ou achando que estão chegando mais rápido em alguns lugares. Vou chamar logo as painelistas aqui. A Clarice Link, que é da Direção Executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Programas Sociais desde 2001. Ela é mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento pela London School of Economics e Political Science. Vai falar um pouco mais hoje sobre desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, DOTS, e outras coisas também. Também quero convidar aqui a Suzana Nogueira. Coordenadora do Departamento de Planejamento Cicloviário da CET de São Paulo, na Prefeitura desde 2013, e teve essa missão de implementar esse portal na cidade. Vai falar um pouco sobre essa transformação que estamos passando na cidade. Também a Marta Obelheiro, que é da WRI, das cidades sustentáveis. Vai falar um pouco também das iniciativas de segurança viária voltada à mobilidade a pé e avaliar as políticas públicas que vão ser implantadas aqui no Brasil. E Silvia Stuck, idealizadora da Corrida Amiga, da Associação Nacional de Transporte Público. Então é isso, eu vou passar logo, já que toda essa questão do tempo passar aqui para os painéis nessa ordem que eu chamei. E aí, no final, a gente faz perguntas e apenas para e vocês olhem sem tempo. Eu até vou colocar no celular. Eu estou aqui com o tempo. Cronómetro. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer todos os organizadores, enfim, da WRI, todas as outras organizações também, Corrida Amiga, Cidade Ativa, e todas as outras que estiveram envolvidas nessa organização, e parabenizar, porque de fato é muito raro a gente ter um evento com tanta mulher. É claro que eu adoraria ver mais homens na plateia, né? Porque a gente não tem tanto homem na plateia, o que também me aceita uma luzinha vermelha, né? Problema, eles deixaram a gente... deixa elas lá passar a tarde juntas, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa que eles também estejam nesses momentos. Mesmo em organizações como o ITDP, e eu acredito que o WRI não seja tão diferente disso, a gente tem uma dificuldade de conseguir aprofundar o tema na questão do gênero, né? Eu venho há muito tempo brigando lá dentro e agora a gente vai conseguir fazer um projeto dedicado nessa área, mas não é óbvio, porque o óbvio é sempre falar, a gente já faz inclusivo, o planejamento já é para todos, mas aí ninguém se preocupa em entender de fato a perspectiva de diferentes grupos. E eu mesmo tenho vivenciado algo assim, eu tenho participado de pelo menos um evento por semana, acredito que alguns de vocês já tenham visto participando de várias mesas, eu acho que é porque a gente está preenchendo umas cotas, né? A cota da mulher, a gente não é uma mulher para ser panelista, chama Clarice. Ok, só que a gente não precisa preencher a cota, a gente precisa de fato estar participando dessas atividades, participar do planejamento dessas atividades. Nas nossas organizações é brigar para que mais mulheres representem o trabalho que a gente está discutindo, participar do planejamento como um todo, da fiscalização. Né? A Suzana está aqui como uma representante de quem participa do planejamento e da gestão, porque senão fica só a gente resolveu a cota, e aí resolve a cota, está tudo bem. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não ficar aqui só nós conversando, cada ano a gente senta e todo mundo conversa junto. Mas enfim, já comi 2 minutos. Bom, eu preciso falar aqui sobre DOTS. DOTS, para quem enfim, está entrando no assunto, né? Acredito que muitos de vocês já tenham mais familiaridade com isso, é um planejamento urbano, compacto,
né, adensado, com uso misto do solo, com distâncias mais curtas de deslocamento, uma prioridade ao pedestre, uma prioridade ao ciclista. É o conceito, e a prioridade ao transporte público é o conceito que a gente propaga. Essa é a nossa cidade dos sonhos que a Gabriela aprendeu aqui nos passou aqui mais cedo, né? E aí o DOTS, ele trabalha então com 8 princípios, que são exatamente esses princípios de cidade compacta, adensada, com uso misto do solo, prioridade ao pedestre, ciclista, ao transporte público e medidas de desestímulo ao uso do carro, né? E aí, pensando na questão de gênero e DOTS, né, onde é que converge, onde é que gênero, transporte, desenvolvimento converge? Claro, a gente, acredito que isso já tenha sido discutido de manhã, infelizmente eu não pude estar aqui de manhã, a gente sabe que a mulher, e aqui sem querer supervalorizar, enfatizar a divisão de trabalho entre homem e mulher, mas essa é a realidade, a mulher tem, de fato, uma função tripla, né, do trabalho, via de regra, o trabalho fora, o trabalho em casa e o trabalho também dos cuidados com crianças, com idosos. Esses trabalhos acabam ainda caindo mais para as mulheres. Com isso, a gente tem um padrão de viagem muito diverso entre homem e mulher, né? A mulher, ela tem um padrão de viagem com viagens mais curtas, mais frequentes, mais dispersas ao longo do dia, muitas vezes fora do horário de pico. Ela tem uma série de atividades que cumprir, né, ao longo do dia. Ao passo que o homem tende a fazer uma viagem mais linear, mais pendular, com origem e destino mais definida durante o dia, né? Casa, trabalho, né? Então, assim, claro que aqui generalizando, mas, enfim, é importante que a gente entenda isso. A OAD aqui de São Paulo, de 2007, mostrou que as viagens por gênero, por modo, são iguais entre homem e mulher no transporte coletivo. Então, homem e mulher fazem o mesmo número de viagens por dia. São mais constantes para os homens no transporte individual. Também são mais constantes para os homens no transporte motorizado, mas são mais constantes para mulheres no transporte não motorizado. A gente não gosta de falar não motorizado, mas no transporte ativo. A mulher é quem mais se desloca a pé ou por bicicleta comparado com o homem. Eu acredito que esse dado, obviamente, ele está mais, principalmente por causa do deslocamento a pé. Então, esse já é um ponto importante para a gente entender. Algumas questões são fundamentais relacionadas à demanda pelo transporte, né, pela mulher. Segurança, confiança e conveniência. Claro, a gente pode falar de todos os outros atributos de transporte, mas essas são 3 questões fundamentais para a mulher. A segurança, e olhando principalmente os dados aqui de São Paulo, da pesquisa de São Paulo feita pela Ciclocidade, ela é, de fato, uma das maiores preocupações das mulheres na sua escolha pelo transporte. Muitas vezes, e vários estudos mostram isso, as mulheres podem acabar optando por um modo mais caro, né, ou um modo menos eficiente de transporte, se ele for percebido como mais seguro, né? Então, a infraestrutura existente, tanto na origem quanto no destino, tanto ali na saída da sua casa até o transporte, enfim, a origem sendo a sua casa, mas tanto no entorno da sua casa quanto no destino, ela é fundamental. Então, a qualidade dessa infraestrutura, a localização das estações, o número de estações, né, a frequência, a densidade de estações, o horário que as estações estão abertas, ou o horário que os serviços estão funcionando, a frequência, né, dos veículos ou das bicicletas compartilhadas. Então, a gente pode pensar em relação a todos os modais. São todas questões que impactam diretamente na percepção de segurança. Afinal de contas, chegar ali na estação do Itaú, da bicicleta, e ficar horas ali tentando, né? Tenta soltar. Não, assim, fazer isso no lugar à noite, né, com o celular na mão, aquela sensação, você não faz, certo? Então, isso se aplica tanto no acesso à estação de transporte, de um modo geral, transporte público, coletivo, quanto o transporte por bicicleta, um lugar onde você vai estacionar a sua bicicleta, né? Então, as características das viagens das mulheres também muitas vezes fazem com que a gente seja mais vulnerável mesmo. Então, ou porque a gente está com criança, ou porque a gente está com idosos, ou porque a gente está cheia de bolsa. Então, isso faz com que a gente, de fato, seja um alvo mais fácil. Cada vez que eu ando de volta da escola dos meus filhos, eu estou carregando 3 mochilas, quando não ainda 2 bolsas de supermercado, né? Então, isso faz com que toda viagem seja um pouco mais lenta, toda viagem seja um pouco mais complexa. Tem esses dados super interessantes dos holandeses, que 36% dos holandeses, homens e mulheres,
fazem a sua viagem principal diariamente por bicicleta. Mas mais interessante é que metade desse percentual, na verdade 55%, são mulheres. Né? E isso a gente sabe que é um indicativo de uma rede que oferece mais segurança e conforto. Quando a gente olha para a pesquisa feita aqui pela Ciclocidade, em São Paulo, a gente vê que, na verdade, 68% das ciclistas, das que pedalam, são ou muito cautelosas ou somente cautelosas ao pedalar. Né? A maior parte fala, enfim, eu teria que ver aqui os números, o meu tempo está correndo, acho que não vai dar tempo, mas o medo parece ser algo que impede muitas mulheres de pedalar. Então, a segurança, de fato, ela é algo fundamental e que é subestimado. O segundo ponto era a conveniência. Então, a pontualidade, a previsibilidade, saber que o sistema está lá, isso é fundamental. A integração. Como a gente faz mais viagens, mais curtas, tem mais destinos ao longo do dia, a gente precisa de sistemas integrados, né, de transporte público, de alta capacidade, com transportes locais, entre transportes de alta capacidade. Essa cadeia de viagem ela tem que funcionar melhor e isso pode impactar muito a decisão da mulher de como é que ela vai fazer. Quem é que nunca pensou, pô, de carro vai ser mais fácil? Óbvio, né? De um para o outro vai ser muito mais fácil. Então, como é que a gente consegue garantir a integração tarifária que tem o tempo que a gente necessita para as viagens? Bom, ou a mulher ou quem quer que seja que está fazendo esse tipo de viagem para o lar, né? As integrações operacionais e de infraestrutura física que permitam, de fato, que a gente consiga fazer todas essas viagens integrando o transporte ativo, o transporte local com o transporte público. Claro que a gente precisa fazer uma análise intragênero, gostei muito do que a Camila, que parece que não está mais aqui, mas falou antes, entender as peculiaridades e demandas de grupos diferentes. Né? É claro que a confiança de uma mulher branca no espaço público é muito diferente da confiança de uma mulher negra, porque a experiência é diferente. E a gente precisa conseguir chegar nessa experiência, assim como a mulher grávida, a mulher que está com neném, a idosa, a pessoa que tem algum tipo de limitação no seu deslocamento. Então, se a gente não consegue chegar nessa percepção, nesse entendimento fino, né, dificulta. A mulher que está na periferia, ela tem muito menos possibilidade de acessar as oportunidades da cidade do que a mulher que já mora muito mais bem inserida no tecido urbano. Né? Então, entender essas dinâmicas de uso e ocupação do solo é fundamental. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre esses aplicativos, para andar junto, para monitorar, né? E eu fico pensando assim, eu acho que é super legítimo, né, que a gente utilize isso, eu mesma já até testei alguns, mas eu fico pensando assim, e acho que é importante esses aplicativos para ajudar a gente a georreferenciar o problema, e isso é fundamental, porque a gente não tem dados georreferenciados, então a gente não entende o que está acontecendo, não entende qual foi a vulnerabilidade de fato ali, qual era a situação. Né? Mas se a gente começa a depender completamente de tecnologia para estar seguro, tem algo de estranho nisso, né? Porque é um pouco Big Brother, na verdade. Você está totalmente controlado ali, o seu círculo mais próximo, sabe exatamente onde você está, qualquer coisa, a gente ativa o círculo mais próximo, então isso tudo eu acho um pouco assustador. Mas teve um que eu gostaria só de falar esse caso, que eu achei muito interessante, é um caso indiano, um aplicativo chama Safety Pin. E PIN quer dizer alfinete, né? E quer dizer Safety Pin, elas dão 3 razões. Eu conheci essa moça agora no Quito e achei fenomenal. Um é porque o PIN é aquele pontinho que a gente marca no mapa, né? Então a gente georreferencia o problema. O outro é porque o alfinete, tradicionalmente na Índia, as mulheres andam com alfinete no transporte público para de fato dar alfinetada no cara que chega ao assédio. Então essa é uma prática, né? E o terceiro é que elas entendem que o alfinete, principalmente aquele alfinete tipo de segurança, é o que de fato une tecidos. Então é esse entendimento de que a gente tem uma necessidade de religar o nosso tecido da sociedade, porque tem algo de muito errado se a gente está sempre exposta ao risco. Né? Eu queria só falar 2 coisas antes de fechar, que eu sei que eu já estourei o tempo. Uma coisa é a seguinte, a melhor solução para a cidade, sem sombra de dúvida, é uma cidade que tem um desenho urbano inclusivo. A cidade que atende a necessidade da Mila, a necessidade dos meus filhos, a necessidade de uma pessoa idosa, ela atende a qualquer outra necessidade. Ela é uma cidade de fato para todas. A gente precisa planejar tendo isso em vista. Só que com esse argumento
de que o planejamento, a Cristina mostrou que quando a gente planeja o ônibus, é isso, a gente entende a faixa, isso tudo vai dar conta de todos. A gente ignora, de fato, a gente opta, porque é caro, de fato, e entender com aprofundado o que cada um vivencia, qual é a voz, a especificidade de cada um. A gente acaba lavando as nossas mãos e falando, a gente fez o máximo que foi possível, a gente não tem como entender para além disso. Mas a gente tem como fazer um desenho urbano que, de fato, ofereça ruas mais seguras, né? Então, eles têm aqui algumas coisas. A diminuição da distância das travessias, os cruzamentos com redução de tráfego, de velocidade, a dimensão das quadras, isso é fundamental. O comprimento da lateral das quadras em relação ao passeio, isso é fundamental para a segurança, e a Jane Jacobs, que foi citada aqui antes, né, sempre falou isso. A gente precisa de mais olhos na rua, a gente precisa de um espaço atrativo, vibrante, com atividades de dia e de noite, com gente, porque quanto mais gente na rua, mais aquele espaço está potencialmente protegido, né? Uma infraestrutura cicloviária em uma rua completa, iluminação, essas estruturas de wayfinding, ou você chega lá na estação e fica horas para entender, mas como é que é esse ônibus, vai para onde? Você está ali se expondo, né? E mostrando que você está vulnerável, mostrando que você não está de fato entendendo aquela informação, que você está mais suscetível, ou está lá no celular, olhando o mapa. Então, por que as informações não são muito mais claras, muito mais óbvias e fáceis e rápidas de serem captadas? E eu queria só fazer uma última colocação, o seguinte, lendo uma pesquisa, uma publicação da Noruega dos anos 80, então, feministas nos anos 80 discutindo o que deveria mudar no planejamento de transporte. Né? Elas afirmavam que havia 2 modelos de cidade em discussão. Eu achei isso super interessante. Um é o modelo de cidade masculina, na qual as mulheres cada vez mais precisam adotar um modelo de deslocamento diário masculino, que é o uso mais intenso do automóvel, a gente busca a rapidez, a fluidez da viagem, a cidade tem que ser máquina, a cidade tem que ser eficiente, a despeito da escala. É uma escala para ser vista de dentro do carro a 70 km por hora. Então, as cidades se ajustam a essa velocidade e a gente perde esse entendimento do resto do chão, da qualidade da urbanidade, né, no resto do chão. Os deslocamentos são mais pendulares e tendem cada vez a ser de mais longa distância. Então, as cidades vão se espalhando e a gente vai se adequando a isso, e aí todos têm que se ajustar a isso. Essa é uma cidade masculina. A cidade feminina é a cidade que foi mostrada aqui em vários momentos, onde os homens potencialmente adotam esse padrão mais feminino de deslocamento. Viagens mais curtas, origens e destinos mais curtos, cidades mais compactas que naquele mesmo território oferecem oportunidades para se morar, para trabalhar, para se divertir, para ir para o parquinho. A gente precisa de uma qualidade do espaço público ali para toda a família, certo? Então, essa seria uma cidade mais feminina, uma cidade que de fato entende as demandas de todas as pessoas da família, né, e consegue ali dar conta dessas demandas. Eu achei isso lindo, eu achei que essa é a cidade que a gente quer. Não que a gente queira ignorar uma cidade eficiente, economicamente, enfim, cidade que compete, mas eu acredito que a cidade do futuro é exatamente essa cidade mais compacta, mais densa, onde a gente entende de fato o que a população quer. Para os transportes ativos, isso é fundamental, que a gente saia dessa escala dessa cidade pendular, de deslocamentos de longa distância, e que a gente venha para essa escala do resto do chão, né? Onde a gente tem esse entendimento da rua completa, a rua que é para todos, que é compartilhada, que a velocidade é baixa, que é seguro para a criança caminhar, que é agradável para todos, é a rua que nos chama para estar na rua, como a Mila mostrou aqui muito bem, porque todos nós queremos estar na rua, todos nós queremos estar na cidade, por isso que a cidade continua atraindo tanta gente no mundo inteiro, né? A gente continua se urbanizando. Então a gente precisa entender como é que a gente continua permitindo esse nível de urbanização tão acelerado, mas com qualidade, né? E a qualidade, ela vem muito desse olhar que a mulher consegue dar aos deslocamentos, ao dia a dia, para, de fato, realizar todas as viagens que uma família precisa. Então, essa é a minha colaboração. Boa tarde. Eu trouxe uma apresentaçãozinha. Queria falar, inicialmente, bom, meu nome é Suzana, sou arquiteta, e
Eu tenho uma questão pessoal toda vez que, né, às vezes que me pediram para falar sobre a questão de mulheres. Então, quer dizer, para mim era um universo muito diferente daquilo que eu tinha, né? Então, vinha minha avó, era uma das pessoas que foi a primeira mulher que eu conheci que fez mais de uma faculdade. Então, esse universo, esse mundo real, para mim, foi muito difícil de entender, porque você está muito protegido dentro de um processo. Mas nada, além do conhecimento, que te permite entender e entender essas outras esferas. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente avançar no conhecimento é a gente trazer os resgates, né, históricos. Foi isso que eu trouxe. Não trouxe nenhuma solução, mas eu trouxe um resgate para a gente gerar uma reflexão. Então, a primeira coisa é falar o que é essa relação da mulher e a bicicleta dentro da mobilidade, né? O que significa isso? Pode passar? Então, a gente tem aí, né, desde o século passado, essa questão da mulher, ela está ali se relacionando. Em 1896, né, a Susan Anthony, ela faz exatamente essa reflexão de que a bicicleta foi um elemento transformador do universo da mulher. Então, a gente vê aí, né, que desde mulheres fazendo reparo ou circulando na rua, mas aí a gente vai gerar sempre a reflexão qual é esse perfil de mulher, né? Que estava nessa discussão. Pode passar? Então, a gente tem que a bicicleta começou o uso dela em 1860, ela era um signo de elegância, né? Então, para que as mulheres andavam de bicicleta era algo muito... não era comum, não estava pertencente a todos, né? Eu sempre falo, né? A democracia, ela sempre existiu, mas sempre a democracia de alguns, né? Já existia na Grécia, né, a democracia da elite, e assim foi. A bicicleta também não faz parte de nada diferente, mas mesmo assim ela tem uma questão aí de significado, de que ela não é recomendada pelos médicos, porque ela pode gerar infertilidade, né? Então, enfim, reflexões. Tem um livro muito interessante, né, de 1896 também, que os médicos eles não recomendam que as mulheres pedalem. Mas as mulheres, mesmo assim, desde aquela época, elas encontraram alguns lugares para se encontrar, e esse era um lugar aberto em que tinha um encontro, ele chama, inclusive, Praça do Ciclista, aí, que era exatamente um lugar em que algumas mulheres francesas se encontravam à tarde, que era o primeiro espaço em que elas poderiam demonstrar a independência delas, e, claro, sempre dentro dessa questão né, de sociedades mais elitistas, e criaram, inclusive, vestimentas próprias para poder pedalar. E além da mobilidade urbana, que a gente fala desse contexto, existiam mulheres que já tinham uma visão muito mais ampla, né? A Annie Londonderry, ela foi a primeira mulher a viajar ao redor do mundo, né? Ela fez um circuito envolvendo vários países, né, inclusive árabes, que eu sempre falo que o meu grande desafio vai ser subir numa bicicleta e entrar no Iêmen. Um dia que eu conseguir fazer isso, eu vou ser muito mais, né, evoluída, mas ainda não consegui. Como as velocistas. Então, quer dizer, a bicicleta, além do padrão de mobilidade urbana que a gente sempre fala, e isso está em discussão desde aquele momento. Então, não é nada novo para quem achar que pode viajar ao mundo e ser a primeira, nunca vai ser, né? E aí foi evoluindo, né? Então, quer dizer, a discussão de como carregar seu filho, a questão de que roupa eu coloco, a questão da idade, do gênero, na rua, isso foi uma discussão muito comum durante o século XX, e é muito interessante, né, você pegar todas essas histórias, porém, essa discussão ela não está em todos os lugares, né? Essa discussão está onde? A gente vê pelo perfil de fotos, o perfil de pessoas, são todas pessoas brancas, né? São todas pessoas com o mesmo tipo físico, né? Fisiotipia aí. Porém, ela não está em todos os países. Então, existem alguns países que estão iniciando agora, no século XXI, essa questão da política de inclusão, muito mais focado na questão de incentivos de mobilidade por carência do transporte coletivo, mas, enfim, estão trazendo essa discussão, então isso acaba por ser um avanço, e alguns deles trazendo formações específicas para a mulher poder ser incluída nesse processo. Ainda muito inicial essa discussão nesses países enquanto a gente fala de gênero, né? Discussões de fato de gênero. E outros países a discussão ainda pouco começou ou não começou, né? Como é o caso da Arábia Saudita, em que é autorizado somente em locais restritos,
né, eles ampliaram um pouco o olhar aí dentro das questões de Jogos Olímpicos, etc., mas ainda é muito restrito. A Coreia do Norte que, né, proíbe, depois autoriza, proíbe, mas, enfim, a gente vai observando que a cultura em vários países ele acaba por trazer um outro olhar sobre a mulher. E em relação à bicicleta, ele mostra exatamente isso. Então, quer dizer, quando você pode pedalar, mas somente em locais restritos ou somente para treinos, você já está direcionando aí um olhar de como você enxerga a mulher na sociedade. E aí é muito interessante que tem aí um site que ele fez um estudo de algumas rotas importantes aí, né, focado no ciclismo, e mostra a questão de qual é o percentual de mulheres que pedalam. Né? Então, em alguns eventos aí que são muito conhecidos, né, em que a gente tem um percentual baixíssimo de mulheres, mesmo em Amsterdã, ele pegou uma rota com declividade, e aí fez análise, e o percentual de mulheres, pelo que tem, obviamente, a partir do Strava, então a gente não está falando isso em termos de um outro dado, de mobilidade, de estudos, mas que ainda o percentual de mulheres é baixo, apesar de serem eventos históricos, de um perfil de população que está discutindo isso ao longo do século XX. Né? E isso, quando a gente chega e observa em São Paulo, a gente vê alguns detalhes interessantes, né? Que é desde um público de uma ciclofaixa de lazer, que é o maior percentual de mulheres hoje pedalando na cidade, né? Num tipo de estrutura que tem um foco lazer, que se vende uma ideia de ser totalmente seguro, né? Eu não estou aqui para avaliar qual que é efetivamente a melhor política ou a pior, mas enfim, a gente tem um percentual de 27,7% das mulheres que são as utilitárias da ciclofaixa de lazer, e a pesquisa da Ciclocidade mostra que na região central o percentual de mulheres é 23%, né? O intermediário, que seria além do centro expandido, mas ainda fora da periferia, 12%, e na periferia mesmo 9%. É claro que a questão desse perfil está associado a outros fatores, né, de segurança, acho que a Clarice colocou aí, mas é significativo quando eu vou pensar qual é o perfil em cada lugar da cidade, porque senão eu faço sempre políticas, obviamente, elitizadas, de novo, para aquele público branco, bonitinho, tarará, e eu acabo esquecendo de quem compõe a cidade, quem são as pessoas que vivem na cidade, que tem que ter uma estrutura. Um outro aspecto importante é quando a gente vai falar de mobilidade, e não longe de defender aí a questão do transporte motorizado, é que hoje, na cidade de São Paulo, 32% das mulheres têm habilitação. No interior, isso é um quarto, só 26% das mulheres têm habilitação. Mas aquele padrão que a Clarice até colocou do perfil de mulher que acaba assumindo essa postura masculina, ela acaba se representando muitas vezes no valor dos seguros. Hoje a gente tem um dado feito pela Minuto Seguros, dentro de alguns dados de seguradoras, em que os seguros de carro para mulheres são mais altos do que o valor do seguro para o homem. Ou seja, quem entende do trabalho de seguradoras, ele vai avaliar vários parâmetros dentre eles a questão de como a mulher dirige no trânsito e entre outros fatores. Ou seja, a gente já tem um comportamento aí para um determinado perfil de mulheres de 35 anos muito semelhantes ao perfil de condução de homem. Então, quer dizer, isso tem que gerar uma reflexão, porque senão a gente vai fazer o quê? Focar numa política de mobilidade, de chegar a uma igualdade com valores significativos ali também, a gente está discutindo o quê? Né? Sempre o complementar. E eu acho que isso, quando a gente pensa numa política para o futuro, eu tenho que ter essa visão. Se eu não tiver essa visão, a gente vai continuar a reproduzir os mesmos estereótipos já anteriores aí, né? Ou então a mulher sempre participa do que eles chamam de secundário ou supérfluo e nunca nas ações prioritárias, e eu acho que a questão da mobilidade é algo muito estrutural dentro do pensar a cidade aí, né? E aí, uma outra coisa importante é a gente entender o seguinte, né? Além da paridade, da participação das mulheres, é a questão dos modelos administrativos na gestão pública, que eu acho que isso é muito pouco discutido. Eu, particularmente, vejo muitas vezes a gente discutir políticas, mas é assim, quando eu vou falar de gênero, eu também tenho que falar da discussão racial, eu tenho que falar todas as outras discussões, e os meus modelos de gestões vigentes, eles acabam não me permitindo. Então, se eu tenho o modelo patrimonialista ou burocrático, que é o que prevalece na maior parte das administrações públicas, eu nunca vou conseguir avançar, porque daí eu discuti gênero, eu coloquei 10 mulheres brancas.
e aí eu não vou continuar, né, no mesmo modelo. Então, acho que tem que se pensar também nos modelos de administração. Isso é muito pouco conhecido, inclusive por quem assume as administrações públicas, né? Então, deixo também para reflexão. E, por último, eu deixo aqui a reflexão de que eu acho que teve avanços na política de mobilidade quando a gente chega e discute o plano de mobilidade na escala do território da cidade, ou seja, para todas as pessoas da mesma forma, e não políticas diferentes na cidade, para diferentes espaços. A questão da discussão das próprias ciclovias e ciclofaixas, que o maior debate não foi aonde mas sim eu estou pegando um espaço que era do viário, que até então era do carro, e isso é trazido na escala da pessoa. Isso foi a maior polêmica nesse processo, eu consigo sintetizar. E a questão de participação social, porque sem a participação social efetiva, a gente não consegue. Então, acho que isso foram alguns avanços muito positivos e que são os referenciais para a gente pensar numa cidade que queremos e para quem queremos para o futuro. E, por fim, deixo aqui a reflexão de que, uma frase até conhecida, mas que eu gosto muito, que é: quem não se movimenta não sabe as amarras que os prendem. Se a gente não pensar isso, a gente jamais vai transformar nem a gente próprio, nem a cidade. É isso. Bom, pessoal, eu tenho uma apresentaçãozinha, eu vou falar em pé, porque eu não posso falar sentado. E aí eu vim pra cá, já sei que aqui é o lugar. Já sei que aqui é o lugar. Então, bom, eu sou coordenadora de segurança viária do DABERRI das Cidades Sustentáveis, e eu vim falar um pouquinho sobre essa relação que tem entre a segurança e o transporte ativo, principalmente. Então, o que a gente sabe aí, algumas tendências globais: a população urbana vai crescer, a frota vai mais do que dobrar, e hoje já quase metade das mortes de trânsito no mundo já acontecem nas cidades, né? E isso é um problema mundial, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, todos os anos, 90% em países de média e baixa renda. É um problema principalmente desigual. É a principal causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos no mundo, a segunda principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos. E aí a gente pode imaginar que isso são, em grande maioria, crianças que estão indo para a escola ou voltando da escola e que acabam não voltando para sua família porque vêm a falecer em decorrência de um acidente, na sua maior parte, acidentes evitáveis. Idosos têm uma participação grande também, podem chegar a mais de 45% das mortes de pedestres e 70% das mortes de ciclistas, porque são pessoas que já têm uma condição física, em geral, mais frágil para resistir ao impacto de um acidente. São pessoas que viveram a sua vida inteira, passaram por diversos altos e baixos, muitas vezes problemas de saúde, e que vêm a falecer em decorrência de um acidente. E também pessoas de origens socioeconômicas mais baixas, elas têm maior propensão a estar envolvidas em acidentes, muitas vezes vivem em áreas com infraestrutura de pior qualidade. No Brasil, aí, já há alguns anos, nós ultrapassamos a marca dos 40 mil mortes no trânsito, e isso tem um custo bastante alto. Em 2012 tem um estudo que estima 39 bilhões de reais, e aí a gente está falando de custos médicos, hospitalares, custos materiais, perda de produtividade. É um custo muito elevado para a sociedade. E as vítimas, então, só no ano de 2014 foram pagas quase 600 mil indenizações por invalidez permanente devido a acidentes de trânsito. 52% das vítimas entre 18 e 34 anos, em sua grande maioria homens em motocicletas. E aí a gente ainda carece de um entendimento, porque até a Meli mostrou hoje pela manhã alguns dados de que as mulheres, elas não são a maior vítima dos acidentes de trânsito, são os homens. Mas como é que esses acidentes e essas vítimas masculinas, elas afetam as mulheres? O que acontece? Desses dados, tem um estudo aqui em São Paulo que fala que grande parte dos homens que vieram a ter invalidez permanente em decorrência de acidente com motocicleta, muitos deles tiveram que
se afastar das suas atividades profissionais, mesmo os que não tiveram invalidez permanente, tiveram que parar de trabalhar por períodos que variam aí de 6 meses a 2 anos, e num percentual também alto de casos, outra pessoa da família precisa parar de trabalhar para cuidar do acidentado. E aí, sem querer já colocar um viés, vocês podem imaginar quem seria essa outra pessoa da família. Quem será? Né? A gente pode imaginar, mas a gente ainda carece de um melhor entendimento sobre isso. Quem são esses cuidadores, efetivamente, como isso impacta a vida das mulheres. Então aí a gente pode olhar para toda essa discussão de escalas de cidades que a gente vem falando e o que são as cidades. Então ainda tem muito a ser feito, mas é uma das melhores. Há mais pessoas mortas e gravemente feridas em acidentes de trânsito. Isso é parte de uma premissa que na Suécia foi uma política de governo conhecida como Visão Zero, ou chamada de sistemas seguros em outros lugares. Ela parte da aceitação de que somos humanos e, como humanos no trânsito, vamos cometer eventualmente algum erro, algum engano. Isso não pode resultar em uma pessoa morta ou gravemente ferida. Isso parte por uma mudança de mentalidade, por uma definição de metas muito clara, por uma liderança política muito forte e por uma mudança de paradigma, que é parar de culpabilizar as vítimas e porque o pedestre estava distraído e porque o motorista se fez alguma coisa e dirigiu de maneira inconsequente. A gente sabe que muitas vezes isso acontece, mas passa por um compartilhamento da responsabilidade com o gestor do sistema viário e com o planejador urbano. Então não é mais a culpa só da vítima, mas e o que essa pessoa que é o planejador urbano, que é o gestor do sistema viário, o que ele pode fazer para evitar que esses acidentes aconteçam, que esses acidentes sejam tão graves. A gente sabe, e grande parte das pessoas que trabalham nas cidades com a gestão do sistema viário, a gente costuma dizer que os acidentes têm dia e hora para acontecer. A gente sabe quais são os locais mais propensos e é dever de quem lida com isso de ver quais são as medidas que podem ser tomadas para que esses acidentes não resultem em morte. Um dos grandes pilares de atuação, então, é um incentivo a uma mobilidade mais segura e vias mais seguras. Isso tem envolvido a melhoria do transporte coletivo, estímulo à caminhada e uso da bicicleta, integração de uso do solo e transportes, que era muito que a Clarice estava explicando. Como tudo isso resulta numa escala de cidade para pessoas e leva a menos acidentes de trânsito. E aqui a gente pode olhar um pouquinho para o que aconteceu. Esse é um exemplo de Copenhague e o que aconteceu com o risco de acidentes envolvendo ciclistas em relação à quilometragem percorrida de bicicleta. E o que a gente sabe é que neste módulo da bicicleta tem um efeito que chama segurança em números, quer dizer, quanto mais pessoas andando de bicicleta, mais seguro fica não só para os ciclistas, mas fica mais seguro para todos, para os pedestres também. Então ali na linha azul tem a quilometragem percorrida por ciclistas e ela cresce ano a ano, e na linha laranja tem o risco associado aos acidentes com ciclistas. Então a gente vê que quanto mais se anda, menor é o risco de um acidente com vítimas. E aí a gente pode olhar para... Bom, eu estava ouvindo os resultados da pesquisa do Ciclocidade, o que faz as pessoas andarem ou não andarem de bicicleta como modo de transporte. E esse é um exemplo dos resultados de lá, que hoje tem 45% das viagens para trabalho e estudo são feitas de bicicleta. E ali, eu peço desculpas que o gráfico está um pouquinho ruim de olhar, mas eu vou dizer para vocês que o que é mais votado, 50%, 49% das pessoas respondem que é porque é mais rápido e é mais fácil. Ponto. Algumas outras respostas aí variam porque é barato, pelo exercício, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que uma das alternativas da pesquisa do Ciclocidade era porque é ambientalmente correto. No caso de Copenhague, essa é a última alternativa. 7% das pessoas respondem que usam a bicicleta porque é ambientalmente correto. A grande maioria é porque é mais rápido e é porque é mais fácil. E aí a gente pode pensar, bom, tem sempre uma certa resistência, às vezes, quando a gente fala desses países, porque tem outra cultura, porque são muito mais ricos, mas a gente vê que isso vem acontecendo em outros lugares também. Esse aqui é um exemplo
de Bogotá, e eles fizeram o mesmo gráfico com dados de 2003 a 2013. Então, em azul, a gente tem o uso da bicicleta subindo na divisão modal, eles saíram de 3% para 6% das viagens, e o risco em vermelho, o número de ciclistas feridos em vermelho, e a gente vê que essas duas curvas estão se afastando mais e mais. Neste período, a cidade investiu em mais de 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária. E aí a gente está falando justamente daquelas pessoas que gostariam de usar a bicicleta e não usam porque não se sentem seguras, porque têm medo de dividir o espaço com o carro, porque tem medo de um acidente, de uma colisão, de um atropelamento. E são essas pessoas que estão migrando para esse modo com esse tipo de investimento em infraestrutura. Aí a gente pode olhar, bom, para as calçadas, né? Como estão os pedestres. O WRI fez uma pesquisa em 4 cidades do mundo sobre as condições de calçadas e segurança de travessias no entorno, especificamente no entorno de corredores de VLT. Os resultados não foram nada animadores. As pesquisas que nós olhamos, as cidades que nós pesquisamos foi Arequipa, no Peru, Indore, na Índia, o Rio de Janeiro e a Cidade do México. Nós perguntamos 2 coisas especificamente relacionadas à segurança dos pedestres. A primeira era o quanto você está satisfeito com as condições das calçadas no entorno da sua residência. E os percentuais aí, 24%, no México chegou a 32% e na Índia foram míseros 10%. E a segunda pergunta foi o quanto você se sente seguro ao atravessar as ruas no entorno da sua residência. E o resultado foi, no Rio de Janeiro, no México, 27%, 28%, 20% no Peru e 9% na Índia. Então, a gente vê aí que tem muito espaço para melhoria numa coisa que é muito básica, que é calçada. E aí eu faço uma ressalva que a gente nem está falando de pessoas com necessidades especiais, a gente nem está falando de pessoas, de mães com carrinho de bebê, a gente está falando em geral, ou seja, até para as pessoas que têm as melhores condições de mobilidade física, está ruim para essas pessoas também. Então a gente vê por que isso é tão importante. Tem estudos que mostram que a probabilidade de atropelamento é 2 vezes maior em locais sem calçadas. É muito maior. Aí a gente olhou também uma série de medidas. Bom, então como é que a gente pode melhorar? E aí a gente tem o caso extremo, que é a pedestrianização de espaços e dedicar ruas exclusivamente para pedestres. O que a gente viu é que isso, evidentemente, vai reduzir a incidência de acidentes na rua que está sendo pedestrianizada, porque a gente simplesmente está tirando os carros dali. Todo mundo concorda? Mas o que a gente encontrou também é que não só nessa rua, mas nas ruas do entorno, os acidentes tendem a diminuir, porque toda aquela região ela é transformada e ela começa a passar uma outra mensagem de que ali se tem uma escala para pessoas, e uma escala humana. Então, não só na via que é tratada, mas também no entorno tem uma redução de acidentes. Outra medida que mostrou também uma redução de acidentes é a instalação dos parklets, das mini praças, uma redução de 16% nas velocidades. Isso foi um caso em Nova York, uma avenida que teve uma série desses tratamentos, uma redução de 16% na velocidade, redução de 25% em acidentes com vítimas. E aí a gente pode pensar que esse tipo de infraestrutura é extremamente importante, principalmente para idosos, porque precisam eventualmente de um lugar para descansar no meio da sua jornada, e pessoas com diferentes necessidades. Eu queria falar rapidinho, mas eu preciso falar disso. Então, a Organização Mundial da Saúde elencou 5 principais fatores de risco para segurança viária. Entre eles, e esses fatores são excesso de velocidade, beber e dirigir, a falta do uso do capacete, falta do uso do cinto de segurança e a falta do uso dos dispositivos de retenção para crianças e as cadeirinhas. E a OMS, frequentemente, ela avalia a legislação dos países em relação a esses fatores de risco. Esse é o resultado da avaliação para o Brasil. Então, o Brasil ele tem hoje uma legislação adequada para 4 dos 5 fatores de risco, e o excesso de velocidade continua sendo um fator não tratado. Por quê? Porque o CTB ele permite que em vias arteriais urbanas, ele recomenda para vias arteriais urbanas um limite de velocidade de 60 km por hora, que é muito alto.
a velocidade está comprovadamente relacionada ao risco à gravidade dos acidentes. Esse é um gráfico que mostra o risco de probabilidade de morte do pedestre em função da velocidade. O que a gente vê é que esse risco ele dispara para velocidades acima de km por hora, de 50 km por hora. E às vezes a gente pode ter o ser humano ele tem uma percepção da velocidade que ela ainda não é muito bem desenvolvida. Então, isso o ser humano médio, digamos assim, em crianças é uma percepção mais frágil ainda. Então, a gente costuma comparar também com o risco de altura, que esse sim a gente costuma ter uma percepção melhor. O que a gente sabe é que um acidente com um veículo a 80 km por hora equivale a cair do 9º andar de um prédio. E eu duvido que alguém topasse ir ali no 4º andar lavar as janelas sem um equipamento de proteção, porque a gente sabe, a gente sente o risco associado a isso, e isso equivale a um acidente com um veículo a 50 km por hora, e na hora de atravessar a rua, a gente não acha que está tão ruim assim, que é tão arriscado assim. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda para vias arteriais urbanas uma velocidade máxima de 50 km por hora e em locais com grande concentração de pedestres e ciclistas, velocidades de 30 km por hora. A recomendação é ainda menor. E aí nós vamos olhar o que vem acontecendo no mundo e quem tem adotado essa medida. A França, por exemplo, adotou no início dos anos 90. Eles adotaram uma lei federal em que as arteriais urbanas passaram a ser 50 km por hora. Isso tem uma série de estudos que estimam que isso tenha evitado 14 mil acidentes com vítimas. Então, não é uma medida que saiu do nada, ela saiu de uma série de estudos, ela vem sendo adotada em diversos lugares do mundo e é uma das principais medidas para garantir um trânsito mais calmo, mais humano e melhores condições para principalmente pedestres, ciclistas e numa escala de pessoas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Bom, eu sou a Silvia da Corrida Amiga, a ONG que estimula o transporte a pé por meio da nossa rede de voluntários e voluntárias. Aliás, eu não poderia começar diferente. Por favor, uma salva de palmas para os voluntários e voluntárias da Corrida Amiga que puxaram bons a pé da estação Cidade Jardim do Canhão. E porque hoje também... E porque hoje também é o Dia Internacional do Voluntariado. Então, parabéns para vocês que fazem a diferença. Bom, eu como mulher, assim, só trazendo um pouquinho dessa perspectiva, né, do deslocamento a pé. Já saiu uma matéria uma vez que o título era, né, Silvia, a moça corajosa que se desloca a pé por São Paulo. Eu juro que... não foi da Júlia, é verdade. Que assim, eu não fico me vangloriando, porque assim, pra mim é tão normal isso, eu gostaria realmente, por meio da Corrida Amiga e de seminários como esse, isso se tornasse cada vez mais comum na vida das pessoas. Né? Então, acho que, embora seja um ato de heroísmo, um ato heróico, pedestre, caminhante, avante caminhante, prioridade pedestre sempre, e, como diz o nosso amigo, superando, né, o super-herói dos pedestres. Então, é isso, eu acho que sempre buscar levar então para as pessoas que realmente isso é possível e que quanto cada vez mais pessoas na rua, mais segura a rua vai ficar. A gente não pode ratificar esse sistema que está colocado. Bom, hoje especificamente eu vou apresentar alguns dados da pesquisa Como Anda, que a Corrida Amiga desenvolve em conjunto com outra ONG, a Cidade Ativa, e mostrando o pedativismo no Brasil. Como que vai para frente? Peraí, que não tá indo. Tá, me ajuda? Tá indo, acho que não vai. Pode mudar para mim, por favor. Muda para mim, por favor. Isso. Bom, essa pesquisa, ela surge então da necessidade, porque a gente sempre atuando em comissão técnica, né, de mobilidade a pé, acessibilidade da NTP, nas câmaras temáticas, e vimos que muitas organizações começaram a surgir atuando pela mobilidade a pé no Brasil. Então, quem são essas organizações? Onde estão? O que elas estão fazendo?
será que é necessário, então, a formação, que é colocar essas organizações em contato, fazer com que elas saibam, né, o que está acontecendo no cenário brasileiro da mobilidade a pé? Então, as ONGs Corrida Amiga e Cidade Ativa, nós decidimos iniciar essa pesquisa no Brasil, saber quem são esses agentes e como atuam. E o nosso processo de trabalho foi sempre muito de cocriação, colaborativo, chamando diversas organizações, ITDP, Sampapé, Pé de Igualdade, WRI, inúmeras outras, para realmente co-construir a metodologia dessa pesquisa. E, bom, nós temos alguns resultados parciais que todo mundo que acessa o nosso site, comanda.org.br, consegue brincar com as estatísticas, com os dados, da maneira que a pessoa quiser, o modo que interessar. Eu quero saber quem atua com mobilidade a pé no Nordeste e em que segmento. Então a pessoa ela filtra esses dados e consegue saber isso. Mas nós buscamos alguns dados assim que já saltam às vistas. As organizações que atuam pela mobilidade a pé, até o momento são 131 espalhadas pelo país. E que não atuam, mas pretendem atuar, já são 14 organizações. E essa parte, então, é o gráfico que eu disse, de explore os resultados em nosso site. Que a pessoa ela filtra por localização, área de atuação, enfim, são inúmeros aspectos relacionados à mobilidade a pé e a pessoa consegue chegar às organizações que ela deseja, saber como atuam, o que fazem. Nós temos uma alta concentração então, de organizações no estado de São Paulo, 65 organizações se localizam no estado de São Paulo, e aí nós temos algumas hipóteses, né? Será que por Corrida Amiga e Cidade Ativa terem a sede em São Paulo, isso também acaba sendo um viés para que nós tenhamos mais contato com organizações aqui da região? Ou não, ou realmente São Paulo tem esse boom de organizações que atuam pela mobilidade a pé. Os aspectos da mobilidade a pé que essas organizações mais abordam, aí no caso seria mais infraestrutura local. Qual é o foco principal da sua organização? Porque nós entendemos também muito, esse ponto surgiu muito por identificar que as organizações que atuam com bicicleta também começaram a atuar com mobilidade a pé, a mobilidade ativa. Então nós perguntávamos sempre, mobilidade a pé é o foco principal da sua organização? E das organizações mapeadas, 43% não era o foco principal, mas elas tratavam do tema, e 27% sim. Mobilidade a pé é o foco principal da organização. Um outro resultado interessante é que, lembra que eu falei que recentemente esse boom de organizações, o pico é 2013. O que aconteceu em 2013? Jornadas de junho, o próprio programa, né, governamental de São Paulo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, ou seja, inúmeros fatores que acabam então decorrendo, tendo como desdobramento o surgimento de organizações. 54% das organizações mapeadas surgiram pós 2013. E aqui um dado interessante também. Quando nós colocamos a estatística para todas as organizações mapeadas, 41% são mulheres que coordenam ou que idealizaram essas iniciativas. E quando nós passamos para a mobilidade a pé, que o foco principal da organização é mobilidade a pé, isso sobe para 60%. E cai muito no que todas as mulheres aqui falaram, essa questão da microacessibilidade, o microdeslocamento, a forma de olhar a cidade, que a perspectiva feminina ela traz para a mobilidade urbana. E comanda também uma vitrine para as organizações. Aqui, todas as organizações que comandam a pé de bicicleta, então organizações que têm como foco principal a bicicleta também atuam em mobilidade a pé. Ali tem a Caminhada das Quebradas, que a gente descobriu também um grupo que promove caminhadas e deslocamentos a pé pela periferia de São Paulo. E o MET,
É o Tinder da mobilidade a pé, como anda. Aqui, o Carona Pé de São Paulo, a Carol Padilha, não sei se ela está aqui, mas idealizadora do Carona Pé. E uma outra organização, a Pézito de Porto Alegre, que elas também promovem mobilidade a pé voltado para criança. E elas se conheceram a partir do Como Anda. E hoje em dia elas trocam experiências, ideias sobre como atuar em mobilidade a pé e criança. Então acho que esse é um dos papéis mais bonitos do Como Anda. E aí, como anda a legislação, também quem entrar no site pode fazer uma busca, um banco de dados imenso sobre legislação de mobilidade a pé e também o filtro por elemento, aspecto, local, ano. E a linha do tempo da mobilidade a pé. Nós fizemos uma linha do tempo com os principais marcos que realmente impactaram, né, o histórico da mobilidade a pé no Brasil. O mural Como Anda, que no Medium nós temos vários textos, Como Anda pelo Mundo, nossa equipe passeou um pouquinho pelo mundo para contar a história do Como Anda e a história da mobilidade a pé no Brasil. Como Anda pelo Mundo. Aqui nós apresentamos, eu e a Gabi, a gente foi para Hong Kong, no Alto One, apresentar os resultados da pesquisa. E foi muito interessante perceber como que nós estamos articulados. Sabe, como que o papel, a participação e a sociedade civil engajada, como isso tem sido positivo no âmbito brasileiro. A ocupação desses espaços em câmaras temáticas. Então foi bem interessante apresentar isso. E aqui também, como anda na conferência Habitat em Quito, também apresentamos os resultados do Como Anda, o ando para lá. E é isso. É bem breve, porque era a última fala, só para resumir, respira e acessem nosso site para saber mais dados. Muito obrigada. Então a gente faz 3 perguntas também da plateia. Acho que pode ser, a gente pode fazer 3, tem 1, 2, 3. 3, pronto. Quer que eu faça? Vamos lá, aqui primeiro o João, vai ficar bom primeiro. Tô brincando. Não, mas aí, deixa a Carol falar. Tá. Gente, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu vou fazer um serviço público de mobilidade urbana que tem a ver com tudo que vocês falaram. Está acontecendo uma consulta sobre a priorização do plano de governo para essa próxima gestão da Prefeitura de São Paulo. E dentro dessa consulta, mobilidade urbana, educação, habitação e saúde, e segurança. A gente tem que votar. Nós, moradores da cidade de São Paulo, temos que votar, porque tem gente que ainda não votou. Sobre a mobilidade urbana, eles trazem os seguintes pontos para votação: estacionamento com bilhete único, linhas interbairros, ônibus noturno, caminhada e aumentar limites das marginais. Sim, falta muito assunto para essa votação, né? Mas a gente tem que estar atento, porque os governos mudam e a situação da nossa vida na cidade também. Hoje, essa mobilidade urbana também, a gente está falando, porque a gente teve nos últimos anos um governo muito aberto para ações da mobilidade urbana, tanto do transporte público, quanto da bicicleta, quanto a pé. Então, a minha pergunta aí vai para geral: o que interfere os governos dentro da ação de cada um de vocês? Eu tenho 2 questões aqui, que não precisam necessariamente ser respondidas agora, mas que ficam como provocação. A primeira delas é que quando a gente olha para os acidentes de trânsito, a gente está muito acostumado a fazer um recorte por idade, porque afinal de contas, acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes de jovens. Mas quando a gente olha, pelo menos para os dados que eu tenho acesso aqui da cidade de São Paulo, a gente vê que 30% das mulheres e 70% dos homens compõem esse universo de vítimas
em acidentes de trânsito. E quando você para para esse número, é uma discrepância enorme. E por que o número de mulheres é menor, sendo que elas estão mais na rua, se deslocando a pé? Possivelmente porque usam menos carros. Não sei, são dados que ficam na minha cabeça e eu quero investigar mais, mas divido aqui com vocês. Ou motocicleta, uma grande... anda menos de moto, mas, por outro lado, poderia ser mais atropelada. Ou será que tem... O quanto que pesa esse comportamento de risco característico dos homens no momento, né, de acelerar na motocicleta? Ou o quanto também isso expõe a desigualdade da cidade de acesso da mulher que talvez fique um pouco mais em casa do que os homens, se expõe menos a risco. Bom, estou aqui pensando alto com vocês. Uma segunda questão a gente teve um processo de revisão do marco regulatório da política urbana da Prefeitura de São Paulo e que teve muitos avanços. Não quero tirar o mérito, mas também vou deixar uma provocação, porque quando a gente fala de grandes deslocamentos, e a gente olha, por exemplo, para a Zona Leste, que sai todos os dias 4 milhões de pessoas, ou seja, um Uruguai inteiro, e vai para o centro, não tem sistema de transporte que vá dar conta de resolver esse deslocamento. A solução, como a Clarice muito bem trouxe aqui para a gente, está em desenvolver o espaço urbano junto com a mobilidade, e isso é falar de uso e ocupação do solo, né? Então, como trazer a moradia e o emprego próximos um do outro. Mas aí que está o erro, e aí é um olhar masculino. Quando a gente fala só de aproximar a moradia e emprego, que é o grande discurso, que é um dos grandes motes desse plano diretor, a gente está atendendo aos deslocamentos predominantemente masculinos. Como já foi tratado milhões de vezes aqui, os deslocamentos femininos não se encerram só nesse deslocamento. Então, era isso que eu queria contribuir para o debate hoje. Eu queria colocar uma provocação, que muitas vezes quando a gente vai em debate, principalmente falando como usuário, né, que a gente é sempre descreditado quando fala como usuário, sobre visão zero, que a nossa ideia é que a cidade fosse segura a ponto de as pessoas poderem se deslocar sem atenção. Porque isso é uma cidade para as pessoas, que pensando na visão das crianças, né, as crianças, o deslocamento natural delas não é em linha reta, elas querem sair correndo, e que a cidade segura seria no sentido de, por exemplo, que as crianças conseguissem sair correndo e não serem atropeladas por causa disso. Por mais distópico que isso pareça, eu acho que se a gente não mirar nessa visão, enfim, a gente não vai conseguir avançar e vai ficar só num papo de ver quem, né, culpabilizando e achando os fatores, os comportamentos de risco dos pedestres ou dos ciclistas, etc. E eu queria fazer uma provocação, enfim, eu não sei o quanto que isso faz sentido para vocês, que a minha impressão é que um dos fatores, a insegurança viária na cidade, ela também pesa sobre a autonomia dos deslocamentos das mulheres, no sentido de que, para muitas mulheres, é muito difícil estar tranquila e, enfim, conseguir cumprir com essas outras obrigações, porque ela tem que estar acompanhando, sei lá, sua mãe e seu pai, que são idosos, no médico, porque se eles forem sozinhos, eles correm um sério risco de cair na calçada e ser atropelados. Ou então, tem que acompanhar a criança, enfim, na escola, e a gente vê que, conforme a Gabi trouxe, nos casos das crianças que moram na periferia, como muitas vezes isso não é uma opção, isso pode ou implicar na mulher não poder escolher um emprego que seja uma vaga um pouco melhor para ela, porque ela não pode se deslocar tanto, porque está presa no deslocamento da criança. E a mesma coisa quando a gente fala de pessoas com deficiência, né? Que isso que a Marta trouxe de, enfim, a mulher às vezes tem que largar o emprego dela, porque o parceiro dela, o filho dela, está em uma função na qual ele não consegue ter autonomia de deslocamento, e isso, enfim, por causa da nossa divisão desigual do trabalho, acaba se refletindo na própria autonomia de deslocamento das mulheres.
enfim, queria perguntar se faz sentido para vocês. Então, eu queria perguntar se vocês acham que isso faz sentido, enfim, dessa correlação entre o ambiente seguro e a autonomia das mulheres, o deslocamento das mulheres, enfim, pensando nos dados que vocês trouxeram. A gente tem mais duas perguntas. Nós temos mais duas pessoas para perguntar, a Valisca e depois o André. Eu queria agradecer muito que a gente introduziu o DOT, né? Desenvolvimento orientado pelo transporte, porque trata de uma questão que eu acho que nós ainda não temos resultados de todo o esforço. Estive com o navio há 15 dias atrás avaliando o impacto da revisão do plano diretor da gestão Marta, que foi revisto na gestão Haddad, e que é um plano diretor que nós temos que admitir que teve progresso. Mas nós temos grandes frustrações, porque nós não vivemos mais numa cidade, vivemos numa região metropolitana. E nós não temos planos coordenados entre cidades, né? Então, São Paulo mandou para fora muitos dos seus problemas. Tá? Por exemplo, São Paulo não foi falta de nenhum grande investimento de Minha Casa Minha Vida, nem nas leis que nós criamos. Mas essas criaturas foram para longe, estão sendo trazidas de cada vez mais distante, né? E mais recentemente, um tema que eu acho que no cenário político do espírito do tempo moderno volta a aparecer, que é High Green Line, né? O destino do minhocão. Parece que é uma questão que não afeta a mobilidade, que é uma coisa bonita. É fácil como trazer coisas importadas, né? E que são sinais de gentrificação preocupantes, né? Pode imaginar uma High Green Line no minhocão, com todo aspecto de especulação imobiliária que já se movimenta para essa alternativa. Então, todos aqueles que moraram ao longo dos 30 anos ao longo do minhocão sofrendo, vão ser expulsos dali também, porque haverá uma outra solução, que pode ser um DOT, porque eu acabei de avaliar o impacto do DOT para a região do Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Ou seja, nós pegamos uma coisa que aparentemente é boa, é uma boa regra, e depois o mundo real impõe aqueles atalhos e que vira um monstro, né? Então eu diria assim, para vocês, para fechar um fecho de ouro, já que alguém perguntou o que está acontecendo, quais são as perspectivas de futuro, o que vocês avaliam que deve ser mais do que o próximo evento nosso, tem que ser já dentro de uma estratégia de ação, porque eu acho que nós temos que orientar o nosso conhecimento para ação política, gente. Nós estamos aqui fazendo do conhecimento instrumento. Eu já tinha aproveitado de manhã para dizer que conhecimento a gente tem que socializar e transformar numa coisa de todos, porque é a única maneira de fazer a luta política. Mas além do manifesto que estão propondo e do vídeo, nós temos que construir, porque o espírito do tempo está sendo, vamos dizer, está cheio de inquietudes e cheio de inseguranças e incertitudes. Então, não perder direitos significa se preparar para a luta política para ampliá-los e ampliar o acesso para todos, porque nem sempre os direitos políticos que conquistamos chegam a todos. E ele, às vezes, como você mesmo diz, né? Às vezes é democrático só para alguns e fica metade chupando o dedo. E aí, na hora que a gente vê que a gente perdeu uma grande oportunidade. Então, para esse fecho de ouro, nós estamos pedindo a vocês, que são o último painel, que falem assim, o que podemos esperar para amanhã, ou depois da manhã. Pobre da Nick, já está gostando, né? Pega mais duas perguntas e aí partimos para vocês, pode ser? Seguindo a linha que ela já estava... Bom, eu sou o André, seguindo a linha que a colega estava falando ali, da terra onde eu venho, quando a gente sai de casa, a gente fala que vai para o centro, que é o centro do bairro, e quando vem para o centro da cidade, fala que vai para a cidade, né? Só para a gente entender como a gente olha o aspecto urbano. Eu tenho duas perguntas muito práticas, né, em relação a tudo que foi dito aqui. Primeiro, eu acho que São Paulo fez um esforço imenso
para poder colocar em prática o plano cicloviário, que já era uma discussão antiga da cidade, mas ninguém tinha coragem de fazer, e também tomar outras atitudes em relação ao transporte público, e a revisão do plano diretor. As duas perguntas que eu tenho, a primeira é, do ponto de vista de todo esse conhecimento, que a colega também já estava falando aqui, o que a gente faz para tornar esse instrumento, esse estudo que a gente desenvolver, todas as informações que a gente tem aqui, práticas para as cidades, e que a gente não entre numa discussão nos polos, né, que não é produtiva, né, para as ações que a gente pensa. A gente tem vários estudos, a gente tem várias atitudes, a gente teve durante essa gestão várias atitudes para poder colocar em pauta coisas que já tinham sido discutidas na cidade e que a discussão foi para polos e que não ajudou em nada a gente a conseguir desenvolver mais a cidade e tal. Polos da discussão, então a demonização, por exemplo, que foram feitas das ciclovias, né? Então esse tipo de discussão que não produz, que não traz nada de contribuição para a dinâmica da cidade. E a segunda coisa que me preocupa muito, mas dentro dessa perspectiva, é do ponto de vista que a gente está falando aqui, que a gente falou antes, né? Em relação em adaptar, em a cidade ser preparada para as pessoas, da cidade ser construída para as pessoas, a questão do ponto de vista das ações com gasto, porque também está demonizado isso, né? Então você não pode fazer uma coisa, sei lá, você vai fazer uma ciclovia que vai custar muito mais barato, vai ser muito mais prático e pode fazer um deslocamento melhor, mas as pessoas querem que se construa uma estação de metrô que vai demorar 40 anos, que vai gastar bilhões de reais. Então, essa questão entre gasto em transporte, mas qualificar, né, esse gasto numa discussão que seja válida, não numa discussão que acaba com o gasto público para esse tipo de coisa, que é o que a gente está vendo acontecer aí com essa proposta, com a 55, que também eu acho que vai fazer muitas cidades reverem os seus planos aí para mobilidade e transporte. Pensa bem, se vocês responderem todas, nossos problemas acabaram. Vou te apresentar esse... Tá, boa tarde, meu nome é Gil, eu sou de Campinas. Eu primeiro queria parabenizar os organizadores do evento. Dizer que fui convidado, inclusive, para levar esse evento para Campinas, que a gente precisa levar esse debate para mais lugares. E, inclusive, para ser bem breve naquilo que eu quero dizer, fazer três perguntas, na verdade, três diferentes aqui. Se as palestras aqui, esses materiais vão estar disponíveis e tal. Eu sugiro assim, acho que a minha já deu uma dica, acho que transformar esse material aqui num documento, num debate que vá para outras instâncias de decisão, isso é muito importante, porque a gente precisa dar passos em sentidos concretos, né, para a transformação da cidade mesmo. E a terceira coisa, eu fiquei conversando com algumas pessoas durante aqui, não sabia bem para quem indicar isso, mas como essa realidade não tem em Campinas, mas aqui tem, do metrô, sugeri, como falaram aqui da questão da violência da mulher contra a mulher no metrô e tal, dos abusos, de sugerir em alguma instância, para que chegue ao metrô, criar um espaço de que a mulher possa fazer a denúncia ali mesmo dentro do metrô, numa cabine com um computador, e que ela possa gravar esse depoimento, ou gravar um depoimento rápido ali, dizendo do abuso que sofreu naquele momento, porque como tem câmeras no metrô e ela gravando, colocando o momento e descrevendo a pessoa, isso pode ajudar a criar uma estatística e a inibir as próximas ações, né? Uma sugestão aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Gil. Valeu. Bom, vamos começar? Vamos, para organizar aqui. Eu vou passar na mesma ordem que a gente começou, então, pode ser?
E aí vocês se organizam respondendo o que vocês conseguirem. Tem algumas coisas que eu consegui acompanhar, porque eu já não estou mais acompanhando também. Então tá, alguém perguntou o que a política interfere, a política atual interfere no nosso trabalho. Para você. Bom, no caso do ITDP, eu acredito que de muitas organizações aqui que fazem parte desse ecossistema de discussão sobre a cidade, vai apontar a prioridade do nosso trabalho daqui para frente. No caso, nas cidades onde a gente atua, né? Então, qual é o nosso escopo de atuação? Às vezes a gente tem uma ação mais parceira, às vezes a gente tem uma ação mais, enfim, de confronto, aguerrida, as parcerias que a gente faz entre organizações, olha, a gente trabalha o dado, você pega o dado aqui, enfim, divulga. Então, eu acho que vai definir isso. É fundamental que todas as organizações tentem se alinhar e tentem validar seus entendimentos, suas teorias de mudança, né, como nossos financiadores adoram chamar, para que a gente, né, é isso mesmo, está todo mundo entendendo que o caminho é esse, qual o papel que cada um vai desempenhar aqui nesse caminho, e vamos junto, porque uma ação sozinha não vai resolver nada. A gente não resolveu nada até hoje, a gente, na verdade, a gente não está conseguindo resolver as grandes causas aí, né, sociais, econômicas, e sozinho. Então, se a gente não atua enquanto ecossistema, vai ser difícil. Então, eu acho que vai definir a nossa articulação, mas tem um tempo de entendimento, né, do que vai acontecer, qual é a prioridade do governo, qual é a abertura, né, quais são as possibilidades. Então, eu estou disponível para conversar com todo mundo a partir de março, tá, gente? Até lá, vocês não, brincadeira. A gente já está, na verdade, mapeando, né? Enfim, está todo mundo aí já de olho tentando se entender e entender como é que a gente caminha junto. Hanna falou do número enfim, mortos, feridos, homens, né? Você sabe que, porque eu fui estudar, né, gente, sobre esse tema de gênero, né? Passei minha noite de ontem estudando e, de fato, tem esse indicativo, né, de que o número é maior com homens. O que eu li agora já não sei mais, foi alguma coisa do Eduardo Vasconcelos, ou não sei aonde que foi, é que de fato eles são quem tem mais acesso a modais, principalmente a carro e a moto, do que a mulher, em todos os países. Então eles têm mais acesso, eles têm mais posse, né? E tem também um comportamento de mais risco. E que na prática, muitas vezes são os motoristas, né, que acabam falecendo ou tendo. Então tem algo relacionado com isso, sim. Transporte não é neutro, né? Acesso e posse é bem diferente entre homem e mulher. Então, obviamente, que tem um impacto nesses resultados. Mas eu vou até tentar achar onde eu achei esse dado e eu passo para você, que também eu fiquei curiosa na hora, assim, fiquei surpresa. Sobre o que você falou do uso misto, eu concordo com você. Não é só casa e trabalho, né? E eu acho que esse modelo que nessa publicação norueguesa falava, esse modelo da cidade feminina não é só de conjugar casa e trabalho no mesmo território. É conjugar casa, trabalho, serviços, compra, equipamentos de modo geral, administrativos, parques, praças, e também com mistura de classes sociais, mistura de usos, serviços que sirvam a todos. Não adianta também ter só empreendimento da habitação social e não ter ali um supermercado, né, com variedade, várias opções. Então, para atender diferentes camadas de renda e estilo de vida. E aí, entrando nessa questão do Porto, eu acho o Porto um péssimo exemplo, na verdade, né, de DOS. Porque no Porto não conseguiram conjugar ali a mistura de habitação com o comércio, com o serviço. A gente tem feito várias análises sobre o problema do Porto no Rio de Janeiro. A gente é muito próximo à questão do Porto, porque a gente está no Rio, o ITDP está no Rio, então a gente está muito próximo à administração e a todo o debate do Porto. Infelizmente, o Porto é uma grande oportunidade perdida, né? Não só para a cidade do Rio de Janeiro, como para o Brasil inteiro, porque é a maior operação urbana que a gente tem atualmente acontecendo, e ao mesmo tempo que a gente fez o Porto Maravilhas, a gente colocou 90%, digo a gente, né? Colocou 90% do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 a 50 quilômetros de distância do Porto, lá no extremo de Santa Cruz. Então, acho o Porto um péssimo exemplo de DOS, concordo com vocês. E acho uma pena, né, que isso tenha acontecido. Carol, fiquei super perdida na sua pergunta, mas então eu queria só... você falou, será que dá para entender as escolhas das mulheres? Eu estou perguntando quanto que a falta de segurança viária que impacta os mais frágeis também pode impactar as suas escolhas das mulheres. Né? Isso. Não, eu acho que impacta muito. E uma coisa que eu não falei, porque não deu tempo, eu fiquei nervosa, mas que eu acho que é super importante,
é a gente entender as decisões das mulheres também em territórios diferentes. Porque dentro de uma mesma cidade, a gente tem o dado da cidade, né? Como se isso falasse alguma coisa, né? Dentro do dado de uma cidade, tem um estudo que é muito legal, até foi o Lindau do WRI quem fez esse estudo, em favelas, 3 favelas do Rio de Janeiro, né? Que mostra a particularidade do deslocamento das pessoas nesses territórios de assentamentos informais. Né? Aí mostra que 57% do deslocamento são transportes ativos, um número muito maior do que quando você compara com a média das cidades brasileiras. Aí vai mostrando a diferença que as mulheres têm uma mobilidade mais restrita, sim, mas também fala como que isso está mudando, porque as ruas estão sendo asfaltadas, do que elas estão sendo asfaltadas vai ter mais moto, tem mais carro, de repente tem uma outra movimentação ali, e as opções das mulheres ficam mais limitadas, mas elas têm menos posse de bicicleta, menos posse de moto, menos posse de carro, estão mais vulneráveis, e como que isso está mudando também a percepção delas sobre risco. Inclusive o estudo é interessante porque ele fala da percepção de risco dentro daquele território e fora na cidade, e como que isso muda. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo. E o último ponto aqui, que é o meu ponto 6, eu acho, qual é a solução? Gente, uma boa, se vocês acharem a solução, vocês me falam, compartilham. Mas eu acho assim, que não é uma questão técnica. A solução técnica, ela está dada. Não restam dúvidas de que a gente tem uma lista de coisas que a gente pode fazer para melhorar o espaço público. Todos nós aqui temos domínio da solução técnica, as CTs sabem exatamente o que tem. Então, o técnico está dado, isso está dado. É uma solução, é um desejo político de querer mudar, é um desejo político de querer ouvir as diferentes demandas, de investir nessa escuta das diferentes demandas dos diferentes grupos, as vivências, as percepções. Então, é algo assim que está muito... na verdade, acaba sendo mais complexo do que o técnico. Porque o técnico, a gente sabe como é que diminui a velocidade, a gente sabe como é que faz o cruzamento com mais segurança, a gente sabe o que precisa para o espaço ser mais seguro, porque não falta estudo desde os anos 50, que tem estudo mostrando isso, publicação. Haja Jane Jacobs para falar isso para todo mundo e todos os outros que vieram depois. Agora, como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente precisa de mais indicador, territorializado, georreferenciado. A gente precisa entender, de fato, onde é que está o risco, quem é que estava ali, qual foi aquele momento, alguns cruzamentos de dados para ajudar a gente a priorizar onde é que aplica a técnica. Então, é uma questão de desejo político, um foco no planejamento. Agora, o que a gente precisa para fazer o lugar ficar mais seguro, para homem, para mulher, para todo mundo, mais agradável? Chicago está aí, tantas outras Chicagos para nos dizer que, enfim, é possível, que dá para fazer. Então, passa agora para a técnica de dentro do governo. Bom, eu vou fazer muito mais com um caráter de reflexão do que dentro do governo. Porque eu acho que tem uma coisa assim muito essencial, uma coisa muito essencial, que é o que é uma política pública e o que é uma política de governo. Isso é extremamente confuso. E se eu perguntar aqui, não quero nem que me respondam, se 5 de vocês conseguirem definir claramente quais são as atribuições do legislativo exclusivas dele, já tá bom, gente. Às vezes a gente tem que fazer a reflexão que os processos de participação, eles têm que, na verdade, ter essa compreensão se eu entendo como é a máquina para poder participar. Então eu, apesar de estar lá dentro, e a minha fala hoje foi o foco bicicleta, a minha formação é com transporte coletivo. Eu caí na bicicleta porque ninguém queria cuidar. Foi assim, em 2004 eu comecei a cuidar de bicicleta. Mas é mais profundo que isso, é entender o que é o processo de participação. É por isso que eu falei que a gente iniciou, está muito longe de termos um processo de participação. A gente fala dos mesmos para os mesmos, de mulheres para mulheres, de transporteiros, e a Valesca conhece bem, não é, Valesca? Éramos 2 mulheres no meio de um monte de homens falando de ônibus, e assim é a vida. Então a gente precisa começar primeiro a entender quais são os formatos e para quem a gente fala. No orçamento participativo deste ano, 2016-2015, feito para 2016, se vocês pegarem as sínteses nas subprefeituras, o que as pessoas estavam pedindo não era calçada, era pavimentação, tá? Então pode ver, certo? Praça, equipamento de ginástica em praça e pavimentação. Eu preciso de frete e recado.
Tá? Então é isso. Então, assim, se eu não entender esse caráter social e achar que os canais de participação não existem ou se eu tenho que transformá-los, então eu acho que tem que gerar uma reflexão de o que é o processo de participação e como isso vai acontecer. E aí acho que a gente tem que entrar, tem uma rede sul-americana muito forte de orçamento participativo, que traz uma reflexão e informação e entender o que é isso se eu quero, de fato, trazer isso dentro do processo de participação social e transformação. Né? Então, acho que isso é o primeiro. O segundo, que eu acho que a gente falou hoje aqui, eu estou há praticamente 4 meses tentando descobrir dados de gênero, por isso eu tenho até mais informações que a Clarice. Em relação a gênero, eu vou falar, nós não temos dados de gênero. O Detran de São Paulo é lamentável as informações que eles deixam disponíveis de gênero. Falei na reunião da Câmara Temática, e o quanto a gente precisa ter dados para poder gerar uma reflexão verdadeira. Caso contrário, a gente estabelece um monte de eu acho, você acha, tu achas, ele acha, nós achamos, na mensagem ele acham e a gente não tem nada, gente. A gente está um bando de achômetros. E aí a gente acha que o acidente é outro, e aí a gente não vai avançar. Então a primeira coisa é ter dados, sejam confiáveis, sejam replicáveis e que permita, de fato, que todos os segmentos façam a reflexão sobre eles. E aí, nesse sentido, eu vou sugerir para a Hanna fazer um estudo. Quando a gente fala de uso do solo e mobilidade, você pega Guarulhos e analisa hoje como que é a viagem, o perfil de viagem em Guarulhos, para entender essa lógica do desenho urbano. Quando entrou lá um prefeito, né, X, em 2000, vou dar X, e daí vocês descubram para vocês próximos, né, 2004, ele simplesmente chegou e falou, eu vou, na verdade, ele chegou e falou, eu vou fazer um processo de mudança social na cidade. Então ele foi, discutiu toda uma questão de polos, polaridades, nos moldes que a Clarice falou, e hoje analisa o perfil de viagens em Guarulhos. Não preciso falar nem aonde é, para não ser tão tendenciosa. E é pendular. Economicamente, a linha de ônibus, ela é atrativa, é desejável, é tudo que a gente sempre discursa, mas que a gente nunca alcança, porque numa cidade que ela é o quê, né? Que nem a gente tem concêntrica, que nem aqui, em que a gente discursa, mas a gente continua a fazer o eixo Berrini, indo até a Chucrizaidan e nunca rediscute isso. Vamos fazer o arco do Tietê, que a gente de novo puxa o centro. A gente está o tempo todo puxando a mesma coisa com um discurso super bonito. Né? Mas ninguém fez a Jacupê 50 hoje, que eu participei da primeira reunião desde 2002. Então a gente vai continuar a reproduzir as mesmas coisas. E Pimentas lá em Guarulhos está um pouquinho acima da Jacupêssego. Então analisa no mesmo período dessa discussão que isso aconteceu. Isso traz elementos significativos para eu entender de fato questões da mobilidade, de rentabilidade, do que é um sistema de ônibus, como que eu faço para ter um equilíbrio econômico financeiro do sistema, que não seja aquele discurso pronto de que não adianta fazer linha e tal, mas sim é um desenho mais integrado. Acho que isso é muito legal, muito bacana, apaixonante, e sugiro que a gente trabalhe com dados e busque os dados que ainda não tem. Acho que isso transforma muito a nossa forma de pensar. Né? E, por último, eu particularmente assim, acho que todo esse grupo aqui é bastante rico, o conhecimento é muito rico. Queria deixar aqui como sugestão, de fato, de que isso, eu quero até parabenizar todos os organizadores, eu particularmente acho que esse é as organizadores, eu ultimamente na meninas, organizadores, tá tudo assim, mas é no sentido de que eu entendo que isso tem que estar muito fortalecido dentro do conhecimento da gestão e das gestões, né, públicas, porque caso contrário a gente vai continuar de fato ficando segmentado. Então eu vou sugerir aqui às organizadoras que peçam sempre que em todos os painéis de eventos que tenham aí públicos, que tenha sempre uma questão de gênero ali colocada de uma forma que de fato exija que a gente aprofunde essa discussão aí. Acho que muito já foi falado. Rapidão, só assim, para colocar os bastidores um pouquinho desse seminário, acho importante contar como surgiu. Eu fui convidada a participar de uma mesa sobre redução de velocidade. Eu era a única mulher na mesa e 4, 5 homens. Enfim, normal.
De última hora, a Marina foi convidada para a mesa, só que nesse meio tempo, a Rafa Basílio, do Cidade Ativa, ela escreveu no evento do Facebook: olha, me sinto muito bem representada pela Silvia, só que uma mulher, 4, 5 homens, não dá para discutir mobilidade desse jeito. Aí, enfim, eu compartilhei a publicação da Rafaela, marquei toda essa mulherada que está aqui e falei assim: segue a lista e para ficar como dica para os próximos eventos. Dani estava marcada nesse post. Vamos discutir mobilidade urbana e a perspectiva das mulheres. Vamos fazer um evento só com mulheres falando? Vamos. E hoje a gente está aqui, tá? Então, assim, com os eventos futuros, a agenda futura, eu acho que isso foi só um pontapé. Essa mulherada não vai parar por aqui, não. É isso. Muito obrigada. Pedir agora nós de se você falar uma coisa, mas é rápido. Só a gente ficou falando disso tudo, a Valência vai falar rapidamente. Eu me lembrei de um trecho que eu tinha do Equidade, Energia e Equidade do Ivan Henrique, que eu, assim, acredito que muita gente aqui tenha lido, etc. Mas que ele fala o usuário, mas aí você pode usar no feminino. O usuário está condicionado a crer que o motor aumenta a capacidade dos membros de uma sociedade de participar do nosso processo político. Ele perdeu a fé no poder político de caminhar. Então aqui a gente convida todas vocês a caminharem juntas, porque é isso, a gente tem que ocupar esse lugar de fala e tem que ocupar as ruas também, para que as coisas comecem a mudar um pouco mais. Obrigada.